Nessa manhã, nós iremos passar um pouco da prática do que vocês têm buscado aqui na teoria, no dia a dia com o pastor Renato. A verdade é que esse curso de interpretação, de como você abrir a palavra de Deus e como você entender e conseguir extrair o melhor dela, eu já passei por esse curso há mais ou menos 1 ano e meio. Depois desse curso eu também tive a oportunidade de passar pelo curso de homilética e oratória. E essa manhã a gente vai usar um pouco do que a gente aprendeu lá atrás para mostrar na prática para vocês como que isso foi importante para a minha vida e como isso foi um divisor de águas no meu devocional, na minha forma de estudar a palavra. E eu quero trazer na prática o que vocês podem fazer utilizando essa ferramenta tão bacana. A verdade é que a forma de interpretar a palavra de Deus, caminhando por esses degraus, por esse passo a passo que o pastor Renato passou para todos nós, antes disso eu tive muita dificuldade. Eu sempre tive oportunidades de trazer palavras, seja em cultos, seja em reuniões familiares, aniversários, velório, e sempre tive muita dificuldade de extrair o real sentido do texto quando eu estava estudando. Após passar por esse mecanismo, por essas ferramentas em que o pastor condensou quase 20.000 páginas de estudo em uma ferramenta simples, compacta, eu consigo hoje, em apenas poucos momentos de estudo, se eu vou fazer um devocional, sentar, escolher o texto, depreender o texto e aplicar ele em qualquer circunstância, que seja num devocional de 5 minutos, seja numa exposição de 20, 30 minutos, 40 minutos. Isso mudou a minha forma de ver o texto, e isso mudou a minha forma de adoração ao Senhor. À medida em que eu abro a palavra de Deus e através disso eu consigo entender e eu consigo realmente trazer o real sentido daquela passagem, a minha adoração a Deus ela fica mais madura. Eu fico mais confiante em adorar ao Senhor pelo que Ele é, porque as verdades extraídas são mais profundas do que uma simples leitura superficial. Então isso mudou minha forma de ver a palavra do Senhor, melhorou minha forma de ler, me trouxe sede e fome pela palavra, porque aí agora, como você tem uma ferramenta, todos os momentos que eu abro a palavra do Senhor e pego uma parte da palavra, eu consigo aplicar a ferramenta e aquilo ali me faz entender, me faz adorar a Deus pelo que Ele é. Então, essa caminhada que vocês estão tendo, ela é extremamente importante. Se eu não me engano, vocês estão no degrau 3, né? Que para mim é o degrau mais complexo, à medida que ele tem que usar muitos neurônios nossos, que muitas vezes estão adormecidos. Ele exige um esforço a mais, mas é o degrau que mais abre a nossa mente para entender o texto. Bem, falando nisso, eu vou nesse momento expor um texto em que eu utilizei a ferramenta dos 7 degraus, vou expor esse texto, mostrando para vocês como esse texto conseguiu ficar mais claro para mim, e após essa exposição, a gente vai partir para o passo a passo, e eu vou dizer como eu construí os 7 degraus nessa passagem que eu vou expor. Amém? Só um minuto, por favor. Bom, vamos lá. Segundo o IBGE, o Brasil ele possui mais de 50 milhões de pessoas ditas evangélicas. E esse número, agora em 2020, provavelmente vai crescer algo em torno de 20%. Nós temos hoje, segundo pesquisas mais atuais, não fonte do IBGE, mas pesquisas mais atuais, mais de 60 milhões, ou seja, mais de 1/4 da população brasileira é evangélica. No entanto, nunca antes na história desse país, o nosso país sofreu tanto, com tanta miséria, com tanta corrupção, com tanta roubalheira.
com tanta falta de caráter dos nossos governantes, da própria população, muitas adversidades. Além disso, o que nós vemos é a proliferação de estruturas chamadas igrejas, e essas igrejas trazem uma religiosidade deturpada, que fere as escrituras e impede as pessoas de verem o real sentido do Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, essa era a realidade dos judeus à época de Jesus. Os judeus estavam vivendo uma religiosidade controvertida. E isso nós vemos muito forte no Evangelho de João. João, quando ele escreve o seu Evangelho, ele demonstra o quanto o povo que antes era conhecido como povo de Deus havia se perdido. Ao apresentar Jesus como Filho de Deus, logo no capítulo 1 nós vemos ele afirmar que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No capítulo 2, João demonstra qual é o cenário do templo à época. A gente tem no templo comércio, as pessoas estavam comerciando dentro do templo, desmandos, enfim, tudo contrário àquilo que Deus tinha para o seu povo. Para contrapor essa realidade, nós encontramos no capítulo 3 do Evangelho de João, a conversa de Jesus com Nicodemos. E nessa conversa com Nicodemos, nós podemos ver o real sentido de uma vida inteiramente voltada para Deus e de acordo com a sua vontade. Portanto, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de João, capítulo 3, uma passagem muito conhecida, mas que traz muitas verdades impactantes até o dia de hoje para a gente. João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. A leitura da palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nós iremos estudar nessa manhã a exposição sobre o tema A Natureza do Novo Nascimento. Nós depreendemos desse texto que a única forma de pertencer ao reino de Deus é passando pelo novo nascimento. A única forma de o ser humano se tornar pertencente ao reino de Deus é passando necessariamente pelo novo nascimento. E dentro disso nós conseguimos extrair desse texto 3 verdades, 3 ensinamentos sobre o novo nascimento. O primeiro ensino, a primeira verdade que esse texto nos passa é que o novo nascimento não é fruto de uma vida religiosa. Nos versículos 1 e 2, nós temos aqui a descrição de quem era Nicodemos. Em primeiro lugar, Nicodemos, ele era um fariseu. Fariseus eram um grupo religioso daquela época que que começou a existir aproximadamente há 100, 200 anos antes de Cristo. Era um grupo que se levantou para proteger as leis do povo judeu, e eles tinham demonstrações externas de piedade.
tanto que eles criaram 615 leis extras ao que já tinha no Pentateuco, as leis de Deus. E essas demonstrações, em sua maioria, eram demonstrações externas. O foco deles era demonstrar as obras deles, era demonstrar santidade, religiosidade através do seu externo. Outra coisa que Nicodemos era, que ele, além de ser fariseu, ele era um principal dos judeus. Isso significa que ele era participante do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de 70 anciãos que representava o povo judeu na corte de Roma. Para participar do Sinédrio, primeiro, a pessoa ela tinha que ter um conhecimento exaustivo das Escrituras Sagradas. Segunda coisa, tinha que ser um ancião, não podia ser uma pessoa nova. Terceiro, a família dele tinha que ser proeminente entre os judeus. Isso mostra que Nicodemos não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa de uma boa família, uma família provavelmente rica. Ele era um homem muito versado nas Escrituras e já era um senhor de idade, já era um ancião. Outra coisa que nós depreendemos a respeito dessa questão de que um novo nascimento não é vinculado a uma vida de religiosidade, é que Nicodemos ele vai encontrar com Jesus de noite. Existem pessoas que dizem que Nicodemos vai encontrar com Jesus de noite porque ele está com vergonha dos seus pares, né, do Sinédrio. Outras vezes eles dizem que Nicodemos se encontra com Jesus de noite porque era um momento em que Jesus tinha mais tranquilidade para falar, porque durante o dia inúmeras multidões vinham se encontrar com Jesus. Mas isso não está escrito aqui. Mas esse ponto que João coloca, de noite, tanto por vergonha, quanto por se esconder das multidões, ou tentar ter um tempo de qualidade com Jesus, isso mostra o medo e um receio de Nicodemos de se aproximar, na verdade, atestar Jesus Cristo diante das outras pessoas. Esse de noite que João coloca aqui é um ponto de alerta. Outra coisa que nós depreendemos é que Nicodemos chama Jesus de quê? Rabi. Ele fala, olha Jesus, nós sabemos que o Senhor é Rabi. E Rabi era um título dado pelos discípulos de alguém que se considerava um mestre nas Escrituras Sagradas. Para ser Rabi, a pessoa tinha que passar por toda a estrutura escolástica dos fariseus, de religiosidade, passar por todo esse processo, e Jesus não passou. Jesus ele viveu até os 30 anos, e com 30 anos ele começou o seu ministério. Mas Nicodemos, um homem extremamente importante, extremamente versado nas Escrituras do Antigo Testamento, chama Jesus de quê? De Rabi. Ele fala, olha Jesus, a gente sabe que o Senhor veio da parte de Deus para ensinar a gente. Ele tem esse reconhecimento a Jesus. E por último, Nicodemos sabe que Jesus é um ser diferente. Sabemos que és mestre. Ele sabe que Jesus é diferente porque ele diz, porque os sinais que o Senhor faz, ninguém faz. Os sinais que o Senhor tem expressado, ninguém faz. E isso aí demonstra que o Senhor vem da parte de Deus. Esse é um contraponto constante no Evangelho de João, porque inclusive a gente encontra nos evangelhos fariseus chamando Jesus de quê? Demônio, que ele faz isso por conta dos demônios. Mas Nicodemos demonstra o respeito que ele tem por Jesus. Ele entende que Jesus vem de Deus. Só que infelizmente, a máscara da religiosidade não o deixa ver Jesus como ele realmente é, o Deus encarnado. Isso, irmãos, demonstra muito claramente aquelas pessoas que frequentam igreja. Eu sou filho de pastor, frequentei a igreja a vida inteira e consegui um encontro real com a palavra de Deus muito recentemente, há poucos anos atrás. E existem várias e várias pessoas que frequentam as estruturas chamadas de igrejas e frequentam a igreja 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos.
Elas ouvem falar de Jesus domingo após domingo, pequeno grupo após pequeno grupo. Elas só ouvem, mas ainda não conhecem Jesus. Elas respeitam Jesus, elas entendem que Ele é poderoso, que Ele é mestre vindo da parte de Deus, mas não o reconhecem como Senhor das suas vidas. A segunda verdade ensinada nesse texto é que o novo nascimento, ele é a porta de entrada para o reino de Deus. Olha o versículo 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não vai ter acesso nem a ver o reino de Deus. E quando Jesus fala isso aqui, ele está respondendo a uma pergunta que não foi feita por Nicodemos. Nicodemos, ele está dizendo: olha, Senhor, eu sei que o Senhor é mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aí o versículo 3 diz: a isto respondeu Jesus. Mas que pergunta foi feita aqui? Não teve nenhuma pergunta sendo feita aqui. Na verdade, aquele que sonda mente e coração, sabia o que estava passando na alma de Nicodemos. Provavelmente Nicodemos iria perguntar algo referente à restauração de Israel. Provavelmente Nicodemos ia perguntar sobre o reino de Deus, porque isso era uma premissa muito forte no povo de Israel. Quando que iria surgir o reino? Quando que nós iremos ser libertos desse povo gentil, desses romanos que nos escravizam? Eles estavam buscando o Messias, prometido em todas as Escrituras. Então Nicodemos estava perguntando: quando que vai vir esse reino? Quando esse reino vai acontecer aqui com a gente? Vai acontecer agora? Vai acontecer no futuro? Esse reino vai ser terreno, vai ser celestial? Isso tudo estava passando provavelmente pela cabeça de Nicodemos. Porém, a resposta aponta para uma realidade totalmente desconhecida para aquele grande religioso. O que significa nascer de novo? Nascer de novo, na tradução, significa, a tradução do grego, significa nascer do alto. Quando Jesus falou que você tem que nascer de novo, Jesus falou: Nicodemos, aquele que quiser ver o reino de Deus, ele tem que nascer do alto. Ele tem que passar por uma transformação espiritual. Para ser parte do reino de Deus, tem que nascer de Deus. E João, muito inteligentemente, já tinha citado isso no capítulo 1. Se você ler lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. A saber, quem serão esses filhos de Deus? Os que creem no seu nome. E aí João completa de forma fantástica o raciocínio. A saber, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do ser humano, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? De Deus. Eles nasceram do alto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 5, também dá a base para isso que Jesus está falando. Olha o que Pedro fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito grande misericórdia, nos regenerou. O que significa regenerar? Regerar, nascer de novo. Então, esse Deus bendito nos fez nascer de novo, e para um motivo, para uma viva esperança. Nós estávamos mortos, agora nós vivemos para uma esperança. Que aconteceu como? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. E essa herança está reservada nos céus para quem? Para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. E aqui a doutrina da segurança da salvação muito claramente em Pedro. E essa segurança, ela é mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Portanto, o que Pedro está querendo dizer é que Deus nos fez nascer de novo, nos fez nascer do alto, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. E aqueles que crerem serão guardados por Deus até o fim. É isso que Pedro está nos dizendo. Reforçando mais uma vez, que o novo nascimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ter uma viva esperança.
Se você não nascer de novo, você não será guardado pelo poder de Deus, ministrado a nós pela ressurreição de Jesus Cristo. O novo nascimento é ponto fundamental na vida daquele que serve a Deus. Uma aplicação muito interessante é que ir à igreja, frequentar uma comunidade de fé, ou se dizer crente, não significa uma transformação. Eu já citei sobre isso. O novo nascimento é uma experiência única que vem pela fé no Filho de Deus. E mais, é crer em Jesus como único e suficiente Salvador e render-se a Ele. Render-se a Ele. Só frequentar, só fazer parte de um grupo de casais, de jovens, etc., não demonstra ou expressa uma transformação vinda do novo nascimento. O que demonstra uma transformação vinda do novo nascimento é uma transformação em que mostra que a gente crê em Cristo como único Salvador e através dessa crença, dessa entrega, nos rendermos à nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos, àquele que é todo-poderoso. A terceira verdade ensinada nesse texto é que o novo nascimento é uma realidade de natureza espiritual. Do versículo 5 ao versículo 8, Jesus começa a explicar como funciona essa questão do novo nascimento. E ele diz muito claramente que quem não nascer da água e do Espírito não pode, não apenas ver o reino de Deus, não pode entrar nesse reino. Não pode entrar nesse reino. Quando Jesus fala sobre isso aqui, Nicodemos, que é um homem versado no Antigo Testamento, que deveria aos 12 anos saber de cor, isso mesmo, uma criança, um judeu, com 12 anos, ele deveria saber de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente mal lembra de João 3,16, né? Deus amou mesmo, como é que é mesmo? Deus amou o mundo de tal maneira. Eles deveriam saber os 5 primeiros livros de cor. E eles deveriam saber, como ele era versado, todos os profetas, tanto os pequenos como os grandes, tanto Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles deveriam saber, e esses versículos deveriam estar latentes na sua mente. Quando Jesus trata do novo nascimento, e aborda que isso é uma natureza espiritual, imediatamente Nicodemos deveria ter trazido à sua mente Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27. Olha o que diz esse versículo. Então, aspergirei água. Novo nascimento implica uma purificação pela água e pelo Espírito. Olha o que Jesus está fazendo, o paralelo que ele traça com o profeta Ezequiel. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados. Então a água purifica. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo. Olha o novo nascimento aqui, expresso lá no profeta Ezequiel. Às vezes a gente não consegue fazer um paralelo com o Novo Testamento e o Antigo Testamento, mas olha como essa verdade, ela salta aos nossos olhos. Dar-vos-ei um coração novo, e eu porei dentro de vós o quê? Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Note nesses 2 versículos, em nenhum momento o homem é colocado como agente do novo nascimento. Em nenhum momento, nesses versículos, o homem é colocado como agente da salvação ou da nova vida. Observe, quem está dizendo é Deus. Deus está dizendo, eu aspergirei, eu vos purificarei, eu vos darei um novo coração, eu porei dentro de vós um novo espírito, eu vou tirar o coração de pedra, eu vos darei um coração de carne, eu vou pôr dentro de vós o meu espírito, eu farei que vocês andem nos meus estatutos, eu farei que vocês guardem os meus juízos, e eu farei que vocês observem esses juízos. Portanto,
A salvação, ela é um novo nascimento, ele é vindo do alto, é Deus que opera em nós. Filipenses 2, tanto querer como realizar. Não tem como fugir, gente. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela vai transformando o nosso coração. Outra coisa que é importante que Jesus cita do versículo 5 a 8, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, o novo nascimento não é algo carnal, e sim espiritual. E Jesus, ele vira para Nicodemos, e Nicodemos provavelmente ele está com uma expressão de choque, porque Jesus tem que falar para ele, ô Nicodemos, importa nascer de novo. Não te admires, não fica admirado não. Importa significa, é importante, é imprescindível que você nasça de novo. Essa ideia não é absurda. Essa ideia foi proclamada desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento. Todos os profetas proclamaram isso. Todos os servos de Deus proclamaram isso durante todo o Antigo Testamento. Isso não é absurdo para você, que deveria conhecer a palavra, que deveria conhecer os mandamentos, que deveria conhecer as profecias. Isso não é um absurdo. E aí Jesus, de forma extremamente inteligente, ele fecha o argumento para que Nicodemos não tenha nenhuma oportunidade. Ele diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Mais uma vez, Jesus está trazendo à memória de Nicodemos, citação de Ezequiel. Abra por favor em Ezequiel capítulo 37. Olha como Jesus faz questão de mostrar para Nicodemos que o conhecimento dele da letra da lei não significava novo nascimento na vida dele. É importante dizer isso aqui. Nós vivemos uma época de internet, YouTube, redes sociais. A verdade tem sido proclamada aos quatro ventos desse mundo. Existem jovens, pessoas adultos, que conhecem de forma profunda a palavra, que leem, que estudam, mas que infelizmente não passaram por uma experiência de transformação, assim como Nicodemos, que conhecia profundamente as Escrituras, mas demonstrou um total desconhecimento de Deus, um total desconhecimento da verdade espiritual revelada nas Escrituras. Por que Jesus cita o vento sopra onde quer? É porque na palavra de Deus, a palavra vento pode ser também significar espírito, ele quer dizer o espírito sopra onde quer. E olha o que ele cita, veio sobre mim, capítulo 37, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, me deixou no meio de um vale que estava de ossos secos, me fez andar ao redor deles, eram grandes demais na superfície do vale. Versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Nós estamos falando de gente morta. Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Versículo 4, profetiza a esses ossos e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Versículo 7, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que se juntavam. Olhei e eis que haviam tendões, cresceram carnes, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, dize, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram de pé. Então me disse no versículo 11, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Olha a realidade do povo judeu a essa época, era a realidade do povo judeu à época de Jesus. Eles estavam sem esperança, eles estavam pensando que estavam sendo exterminados. Aí vem o versículo 12, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura,
Vos farei sair dela, ó povo meu, vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. E aí o versículo 14, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes onde vem e onde vai. É Deus soprando o Espírito dele, para que o povo viva. E Jesus vira para Nicodemos e fala, olha, infelizmente, você conhece muito de Bíblia, você frequenta muito o centro de discípulos, você vai em todos os pequenos grupos, mas você não sabe nada, porque você não sabe nada das realidades espirituais. Qual que é a conclusão que nós temos desse texto? Primeiro, nenhum costume religioso, frequentar programações, o modo de se vestir, poderá nos levar a conhecer verdadeiramente a Deus. Segundo, somente os nascidos de novo entrarão no reino de Deus. Essa é uma verdade cristalina. Terceiro, o novo nascimento é uma ação espiritual, operada por Deus na vida daqueles que creem pela fé. E como nós podemos aplicar essas verdades em nossa vida? Primeira coisa nessa manhã, meu irmão, lute contra o orgulho e desfaça-se de toda capa de religiosidade. Eu tive que pessoalmente passar por uma transformação nisso aqui, severa. Vivi uma vida religiosa durante muito tempo. Eu era muito vaidoso, extremamente orgulhoso da minha posição. Filho de pastor, líder de jovens, adolescentes desde os 15 anos, ministro de louvor, né? O pessoal gosta muito, e aí o orgulho vai invadindo nosso coração. Deus teve que me desestruturar da cabeça aos pés. Eu tive que passar por uma desconstrução. E se você se identifica com isso nessa manhã, deixe Deus fazer isso com você. Se você olha para dentro de você e vê, oh, nossa, eu estou vivendo uma religiosidade de só frequentar culto, não consigo fazer meus devocionais pessoais, não vivo uma vida coerente com aquilo que eu falo, provavelmente o orgulho está invadindo seu coração. Lute contra isso. Segunda aplicação para nós, sonde seu coração nessa manhã e reflita se realmente você nasceu de novo. Terceiro, derrame-se em gratidão a Deus, que na eternidade, Efésios 1, escolheu um povo para salvar, purificar, encher de graça, misericórdia e amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos elegeu para viver uma nova vida nele. Vocês viram as ferramentas transitando nesse texto? Vocês conseguiram, por exemplo, a utilização do contexto histórico, por exemplo? O autor, os personagens que envolvem esse contexto? Pois bem, vamos caminhar pelas ferramentas. Eu não vou fazer nenhuma exposição, eu vou fazer aqui porque subentendendo que vocês já estão estudando em casa, eu imagino que vocês devem estar lendo um livro, correto? E vocês têm uma apostila para caminhar, então eu estou subentendendo que todo mundo está caminhando. Eu vou explicar como eu fiz cada uma dessas e eu vou fazendo a pergunta para vocês, vocês vão se colocando para que vocês entendam. Bom, qual que é o primeiro degrau? Primeiro degrau é o quê? Contexto. Basicamente é o contexto. Mas nós temos, para chegar no contexto, a gente precisa o quê? Entender primeiro quem escreveu esse livro, correto? Esse primeiro degrau é o degrau em que você ainda não abriu a Bíblia. Aqui você vai consultar excelentes comentários que falem sobre esse livro. Tomem muito cuidado com a internet, porque na internet você encontra coisas de todo tipo. Então, comentários que tenham peso, que sejam coerentes. Então, primeiro, eu abri Evangelho de João. Quem escreveu? Foi João. Mas qual João que escreveu? Foi o João Batista? Não, não foi João Batista. Quem escreveu o Evangelho de João foi o apóstolo João. Quem era o apóstolo João? João era daqueles que eram os mais chegados de Jesus, lembram? A musiquinha? Pedro, Tiago e João no barquinho.
Pedro, Tiago e João eram um círculo íntimo de Jesus. Jesus, ele tinha os discípulos, que eram as pessoas que seguiam ele, mais ali, algo em torno de 120 a 300 pessoas. Dentro desse círculo, ele escolheu 12 que seriam apóstolos, e aí são os 12. Dentro dos 12, tinha os 3 que eram os mais chegados, e era o pau para toda a obra. Jesus ia em alguma questão, numa missão mais séria, Pedro, Tiago e João, vamos comigo. E dentro desse núcleo, tinha João, que era aquele que recostava na cabeça de Jesus. Então João era muito próximo de Jesus. Outra coisa, qual que era o momento que João vivia? João escreve o evangelho dele aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. O que isso significa? Primeiro, que todos os outros apóstolos tinham morrido. Ele era o único sobrevivente. Segundo, todos os outros evangelhos já tinham sido o quê? Escritos. Isso não levanta uma pergunta? Então, por que ele vai escrever mais um? Marcos já tinha se debruçado na história de Jesus, Mateus, Lucas. Observe que João escreve o evangelho dele para trazer uma visão de Jesus Cristo como Filho de Deus. E ele está enfrentando na igreja, e olha que João está numa igreja extremamente... a igreja de Éfeso era uma igreja fantástica, né? Foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por Timóteo e foi pastoreada por João. Pensa que igreja. Pensa. Então, João está lá, vivendo a realidade, a igreja está sofrendo afrontas sobre questionamento de como que o cristianismo está desenvolvendo. E João escreve esse livro para reforçar, primeiro, quem é Jesus? Primeiro, Jesus é Deus. Como é que ele começa o livro? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veio para os seus, mas os seus não o rejeitaram. E você observa no evangelho de João uma constante tensão entre o evangelho de Jesus Cristo e a religiosidade dos fariseus. Tanto que a partir do capítulo 12, Jesus, após uma pregação severa, muitas pessoas o abandonam, e agora o que ele faz? Pega os discípulos, leva para um círculo íntimo e começa a ensinar a eles, preparando-os para que após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, eles pudessem exercer o ministério. Olha o contexto, eu estou falando do contexto do evangelho, nem entrei detalhadamente no livro ainda. Então João escreve em 95, está velhinho, pensa um pastorzinho, sentado, levanta, escrevendo, contando a história. E que memória fantástica, não? Jesus morreu há quase 60 anos atrás. E ele está lá escrevendo. O Espírito Santo inspirando ele para que escreva aquelas verdades maravilhosas que a gente só encontra no Evangelho de João. Você lê o Evangelho de João, você não para de dar uma engasgada, porque você não leu direito. Amor flui, poder de Deus flui em cada versículo. Esse é o contexto então de João. Quais são os personagens que estão envolvidos em João 3? Nicodemos, Jesus. É um diálogo, né? Que em determinado momento vira um monólogo. Se você observar depois do versículo 15, Jesus começa, aí Nicodemos já perdeu todo o argumento, perdeu tudo, e só Jesus começa, né? Começa a falar da vida eterna, das verdades, da realidade espiritual do reino de Deus. Então, o que mais que a gente tem que extrair? Então, já falou do autor, já falou do contexto, já falou dos personagens, o que mais que a gente precisa? Nesse momento, nesse primeiro degrau, né, a gente já entendeu. Qual era a realidade da época? Já citei, a igreja estava enfrentando um severo atentado às verdades do cristianismo. Existiam pessoas que tinham dito que Jesus não tinha vindo em corpo humano. Tinha os agnósticos, que diziam que as coisas que era uma questão de espiritualidade, que isso tudo, nada tinha acontecido de verdade. Tinha os falsos profetas. A igreja estava sofrendo. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, desde o dia de Pentecostes para frente, ela sempre sofreu afrontas.
É muito lindo o relato de Atos 2, que fala que a igreja, e todos eram um em comunhão, e repartiam o pão de casa em casa, e Deus acrescentava a cada dia o número daqueles que iam sendo salvos, Atos 2:47. Mas a igreja, desde aí, sofreu muita perseguição, muita afronta. Por que vocês acham que todo mundo escreve sobre falso profeta? Vocês acham que falso profeta é uma realidade só nossa, dos dias de hoje? Pastores que se dizem pastores e que conduzem instituições que colocam o nome de igreja e pregam um evangelho totalmente distorcido, vocês acham que é a realidade desde nós? Se você tiver oportunidade, leia sobre os pais da igreja. Pais da igreja eram os pastores e bispos que viveram após João morrer, que era o último apóstolo, né? Leia Inácio de Antioquia. Leia todos esses homens, livros que estão disponíveis, acesso para a gente. Quanto que a igreja era afrontada por falsos mestres, tentando deturpar o verdadeiro cristianismo. Não é uma realidade só enfrentada por nós, isso aí sempre a igreja sofreu. Então, o primeiro degrau está aí, você colocou lá personagens, autor, tal. Qual que é o segundo degrau? Alguém lembra qual que é o segundo degrau? Agora você vai o quê? Abrir a Bíblia, correto? E você vai para o texto. De preferência, vá para uma Bíblia sem nota de rodapé, sem nada. Bíbliazinha simples, que contenha só a palavra, sem nenhum estudo. Igual essa aqui, ó, né? Essa é ótima. Ela não tem nada, só tem o texto, né? Mas você vai para uma Bíblia dessa. E você vai imergir no texto. A Revista Atualizada, ela tem, vocês já passaram por essa aula, eu sei. Ela tem quase 9.000 vocábulos. Ela é extremamente... ela tem muitos vocábulos que não é comum a nós, né, principalmente por conta da nossa educação. Mas aí você tem várias outras versões. Tem NVI. Parte dessa mensagem minha, eu utilizei a NVT, que é uma versão transformadora que veio muito a calhar. Aí você pode cruzar com a mensagem... Linguagem de hoje, você vai abrir, o que eu fiz? Eu abri João 3, eu li todo o capítulo, aí eu li todo o capítulo várias vezes, aí eu li várias vezes em várias outras versões. Quando você cruza essas informações, aí começa a ficar claro o texto para você. Você começa a entender. Então, nesse momento, no capítulo 2, no segundo degrau, né, você vai ler o texto. E daí você vai começar a entender qual é o texto que você vai utilizar. Eu poderia, por exemplo, ter usado de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Ou eu poderia ter usado todo o capítulo, extraindo o tema que fala sobre o novo nascimento. Eu escolhi expor João 3, do versículo 1 ao versículo 8. Como é que eu cheguei nisso? Lendo as versões, encontrando... na verdade, isso que eu vou falar aqui, que é encontrando os parágrafos e tal, é mais para o terceiro capítulo, para o terceiro degrau. Mas aqui também você já começa na leitura a desenhar, porque tem Bíblias que te trazem muito claramente os parágrafos. Certo? Beleza. E aí a gente chega no terceiro degrau. Esse degrau é uma bênção. Não tenha medo de passar por ele. O que você vai fazer? Eu vi que o pastor, ele fez até um exercício várias vezes aqui com vocês. Ele pega o texto, jogou no telão, e ele foi separando as orações. Orações. Às vezes você separa a frase, mas às vezes você tem que separar as orações. Por que isso? Porque agora você vai encontrar, primeiro, os verbos. É o que indica a ação. O que está acontecendo? Então, veio um fariseu. Veio um fariseu. Um fariseu vira Jesus. Só essa ação aqui já te dá quase uma pregação. Como assim, um fariseu vindo a Jesus? Jesus, ele era considerado escória, só andava com pecador. Que história é essa de um fariseu vindo a Jesus? Entendeu? Como o verbo é importante para um negócio. Então você separa os verbos. Agora você vai começar a separar as conjunções. Tudo aquilo que, quando você encontra mas, porém, todavia, você pega essa palavrinha e coloca ela bem destacada, porque o texto vai mudar o sentido a partir dali. Quando você coloca e, mais e, por exemplo, Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O nem está sendo uma somatória. Bem-aventurado é o homem que não anda, não para e não se assenta. Entenderam a progressão? Como que você consegue visualizar isso? Separando as frases. Ele não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí vem o que? Antes. Ué, mas o antes não é mas. Espera aí, antes significa que vai mudar o sentido do texto. Ele não faz isso, mas ele faz isso, faz isso, faz isso. Quando você faz isso, o esboço da sua exposição, ou da sua palavra, ou da ministração que você vai fazer no aniversário, ou da palavra que você vai dar em qualquer ambiente, às vezes sua empresa faz oração e você quer fazer uma palavrinha bem rápida de 2 minutos, ele já está pronto. Olha, gente, a palavra de Deus diz no Salmo 1 que existe uma pessoa que ela é bem-aventurada, é uma pessoa cheia de graça. Por quê? Porque ela não anda com os ímpios, ela não se detém no caminho de pessoas que querem o pecado, ela não se assenta junto com aqueles que escarnecem a Deus. Essa pessoa não faz nada disso. Sabe o que ela faz? Ela medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ela se coloca na presença de Deus. Ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros. E o que é uma árvore junto a ribeiros? O que isso quer dizer? É uma árvore que nunca vai secar. As suas folhagens são vistosas. Essa é a pessoa que serve a Deus. Essa é a pessoa, é o retrato daquele que vive uma vida para Deus. 2 minutos, palavrinha, o teu texto foi dividido. Então vocês pegam o texto e agora você vai dividir ele em frases, orações, vai dizer o que é o verbo, você vai dizer quais são as conjunções. O que mais que vocês têm escrito aí? O que mais que você tem que expor? Que você tem que separar? O que mais? Um de cada vez, porque senão dá tumulto. Vocês têm escrito aí? Vocês escreveram? O que mais que a gente tem que separar no degrau 3? Certo? Alguém falou? Tá. Essa é você pegar o texto, e isso é muito importante, Érica. Isso é muito importante, pessoal. Você pegou o texto, desenvolveu ele em orações, apontou os verbos, apontou as conjunções, você vai reescrever o texto, uma paráfrase do texto. O que esse texto está querendo dizer? Observe que João 3, ele é muito, em alguns momentos ele é muito fechado, você não consegue. Então, quando você começa a reescrever o texto no sentido que ele vai se desenvolvendo, como o autor quis escrever, você vai conseguindo tirar a realidade de lá. Beleza? Isso é o exercício, para mim, dos passos, esse é o principal. É onde eu consigo, na maioria das vezes, extrair meu esboço. É desses passos. A hora que o esboço da exposição, normalmente sai daí. Eu não estou dizendo que quando você faz isso, você está fazendo o esboço. Para fazer o esboço da sua exposição, você usa outra ferramenta. Mas quando você divide seu texto, aponta os verbos, as conjunções, o que isso quer dizer, isso tudo vai te dando uma estrutura. Agora, você chega no 4º passo. E o 4º passo é você resumir em até no máximo 40 palavras o sentido do texto. É isso mesmo? Está escrito aí? Oi? Ah, tá. Bem lembrado. Antes de você chegar no sentido do texto, é extremamente importante. Você tem que olhar o contexto. Os versículos antes e os versículos posteriores. Às vezes os capítulos antes e os capítulos posteriores. Olha em João, como você já entende que Nicodemos chega em Jesus com outra intenção. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque lá em João capítulo 2, nos versículos que antecedem o capítulo 3, olha o que está escrito lá. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Provavelmente Nicodemos está aqui nesses muitos. Viu Jesus fazendo o sinal, creu no nome de Jesus. Aí vem o mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia
a todos. E não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O autor fala isso aqui e introduz a conversa de Jesus sobre Nicodemos. Ele está mostrando como Nicodemos foi uma pessoa que creu em Jesus apenas pelos sinais, mas que Jesus não se confiava a ele, porque ele conhecia a real vontade, o que se passava no coração de Nicodemos. Entendeu por que eu consegui estruturar o meu texto? Justamente por causa desses 2 versículos anteriores. Contexto é muito importante. Tem que entender os versículos posteriores. Por exemplo, irmãos, sabia que a gente pode pregar João 3 utilizando João 4? Como? João 3, Jesus recebe um grande religioso, um homem muito importante. E em João 4, o que Jesus faz? Ele vai em direção a uma mulher prostituta. Eu posso pregar em João 4, fazendo um paralelo entre João 3 e João 4. Um grande fariseu, um homem que se considerava extremamente religioso, vem a Jesus e Jesus chega para lá nele. Em João 4, Jesus vai em direção a uma mulher prostituta, considerada escória daquela época, e ministra a salvação na vida dela. Olha o tanto que o contexto é importante. A gente pode fazer paralelos, inclusive, com capítulos. E daí pode surgir um excelente esboço para uma exposição. Daí sim, visto o contexto, agora você vai escrever o que você entendeu, o sentido, não é o que você entendeu não. Eu tive muita dificuldade em pegar a minha cosmovisão, o que eu acho de mundo, e amarrar no pezinho da mesa, como o pastor ensina, quando você está lendo um versículo. Você não vai escrever o que você entende, você vai entender o sentido real do texto. Qual que é o sentido real de João 3? Em 40 palavras. Em João 3, Jesus demonstra que uma vida de religiosidade não garante salvação. O novo nascimento vem pelo reconhecimento, pela crença em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, e é uma obra do Espírito Santo. Esse é o sentido real desse texto. Você pode ter passado por várias vias, pode ter passado para tentar achar o contexto, mas todo mundo que ler esse texto, ele tem que chegar num sentido. Talvez as palavras não vão ser as mesmas, mas o sentido vai ser o mesmo. Não importa se for a gente, se for o pastor Renato, se for o Nicodemos, não importa. Se for John Piper, todo mundo chega num mesmo sentido para o texto. Ok? Quinto passo. O que esse texto significou para o pessoal que estava ouvindo naquela época? Isso aqui significava, um judeu lendo essa verdade aqui, primeiro, um judeu lendo isso aqui, entenderia que uma vida de religiosidade não ia satisfazer ele, que ele tinha que abdicar disso por Jesus Cristo. E um gentio lendo isso aqui, iria se maravilhar. Fala, poxa vida, eu pensei que era só os judeus que podiam alcançar a salvação, então a salvação veio a mim através de Jesus Cristo. Que bacana! Olha o impacto para as pessoas daquela época. E qual é o impacto? Passo 6. Qual que é o impacto para a nossa vida? Qual que é o impacto para a nossa vida? É entender, ainda mais nós que vivemos no Brasil, um país que foi estruturado, primeiro pela religião católica, e depois, principalmente da década de 70, 80 ali, o pentecostalismo veio muito forte no nosso país, e trouxe algumas realidades que não são verdades bíblicas, e colocou em nós uma vida de misticismo. Aí tem a rosa ungida, o lenço ungido, o paletó, o dente de ouro, né, o soprar e cair. Nossa mente está toda pulverizada com isso. E aí, para nós, o que significa ler nesse texto? Olha, uma vida de religiosidade não vale de nada. O que eu tenho que viver é uma vida vinculada ao Cristo ressurreto. É uma vida entregue, derramada diante dele. Para nós é esse o sentido. Um novo nascimento, ele só existe através da operação do Espírito Santo. E eu preciso clamar que Deus me regenere, me transforme, mude meu jeito de falar, de agir, meu caráter, meu pensamento.
É isso que significa para nós. E depois disso, gente, qual que é o 7º passo? Oração, sabe por quê? Porque depois de você fizer esse passo aqui tudo, você se sente tão miserável, um lixo, você fala, cara, como eu preciso de Deus na minha vida. Como eu preciso que Deus me transforme. Por tudo isso que eu falei para vocês, esse passo a passo na interpretação bíblica, esse jeito de entender a Bíblia de forma pura e simples, mudou meu jeito de ver as Escrituras. E vai mudar a sua. Agora, não basta vir ao domingo de manhã. Você tem que fazer isso se transformar numa realidade na sua vida. Diego, mas eu vou ter que sentar e fazer isso aqui tudo, todas as vezes? Não. Precisa fazer todo dia de manhã. Tem gente que consegue. Tem gente que o devocional dele é fazer isso. É entender o contexto, entra para dentro do texto. Mas você tem que fazer isso em algum momento do seu dia. Você tira, pega um texto, estuda ele durante um mês. Eu gosto muito de um pastor, não me vem à memória agora, que ele gosta muito do estudo do Novo Testamento. Ele faz o seguinte: pegue um livro pequeno da Bíblia e estude ele todo durante um mês. Por exemplo, pega 1 João, estuda ele o mês todo. Leia ele várias vezes. E nesse sentido, você vai conseguir fazer isso aqui. Pegue o Evangelho de João, por exemplo, tem 21 capítulos, divide ele em 3. Você estuda 7 capítulos no mês, 7 no outro, 7 no outro. Você fazendo assim, você vai conseguir aplicar essas ferramentas. Porque aí você vai entender o contexto, você vai entender as palavras. Isso mudou a minha vida. Mudou meu jeito de ver as Escrituras. Vai mudar a sua também. Em nome de Jesus.